Gostaria de pedir para que você abrisse sua Bíblia nesse momento lá em Êxodo. Êxodo capítulo 14. Mas antes de ler a palavra de Deus, eu quero pedir para que você realmente, que está sem Bíblia nessa noite, encoste do lado de alguém que tenha a palavra de Deus nas mãos e olhe para ela. Porque a nossa oração é que a palavra de Deus fale aos nossos corações nessa noite, que ela ache o encontro, que essa semente da palavra de Deus possa realmente achar uma boa terra nessa noite. Vamos mais uma vez orar antes de lermos a palavra de Deus novamente. Todos abriram lá em Êxodo, capítulo 14? Todos acharam? Vamos ler lá esses 4 primeiros versículos de Êxodo, capítulo 14. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E versículo 4. Eu endurecerei o coração de Faraó e os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram a mesma coisa, e eles fizeram aquilo que Deus havia colocado. Irmãos, o povo de Israel, nesse texto aqui, um pouco antes desses versículos aqui, eles estavam sendo conduzidos, eles haviam saído do Egito, daquela escravidão de 430 anos. Eles estavam num caminho em que Deus estava conduzindo eles. Diz o texto lá, um pouco antes, no versículo 21 e 22, que Deus conduzia o seu povo de dia com uma nuvem. Aquela nuvem mostrava o caminho do povo durante o dia. Aquele sol escaldante naquele deserto, a nuvem, além de provocar na cabeça de todo aquele povo, daqueles quase 1 milhão de pessoas, ela também mostrava para aquele povo o caminho. E diz o texto também mais à frente lá, no versículo 22 do capítulo 13, que à noite existia uma coluna de fogo. Enquanto de dia tinha nuvem, à noite tinha o fogo, para poder iluminar o caminho deles e também mostrar o caminho. Mas quando chega nesse momento aqui no capítulo 14, chega o momento da viagem que Deus conduz o seu povo para um lugar que seria, na verdade, um beco sem saída. E esse é o tema da mensagem dessa noite, beco sem saída. Inclusive tem essa foto que mostra ali uma brecha naquelas montanhas onde o povo de Deus, os israelitas, passaram. E quando chegaram ali no mar, eles só tinham o mar na frente. E atrás tinha o exército do faraó. Eles entraram ali naquele momento quando Deus conduziu eles com a nuvem, conduziu ele com a coluna de fogo, aquele povo com a coluna de fogo, eles ficaram de frente com o mar. Eu diria para vocês que eles ficaram ali, como diz o texto, num beco sem saída. E eu considero esse versículo 4, que nós acabamos de ler agora, o versículo-chave desse texto, porque nesse versículo ele mostra que Deus afirma que o povo seria perseguido, e ele mostra também que ele vai endurecer o coração de Faraó, e o Faraó estaria perseguindo eles, e ele iria providenciar, Deus iria providenciar para o seu povo o seu livramento também. Então esse versículo 4 é o versículo-chave dessa mensagem. Agora eu diria para vocês nessa noite, muitas vezes nós nos encontramos em um beco sem saída. Eu vou perguntar se você nessa noite está nessa situação. Não precisa responder. Responda para você mesmo. Muitos de nós estamos vivendo como que em um beco sem saída. Muitos, graças a Deus, já conseguiram sair desse beco. Mas nós podemos aprender com tudo isso, irmãos, uma grande lição. Eu gostaria de colocar nessa noite, que Deus possa falar aos nossos corações, que esse episódio que aconteceu com os israelitas possa nos trazer algumas lições. E a primeira lição que nós podemos ver nesse texto aqui é que nós devemos reconhecer que Deus deseja estar no controle de nossas vidas. Vamos voltar no versículo 4. O versículo 4 diz que Deus, ele fala bem assim: Eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá.
Glorificar-me-ei em Faraó e todo o seu exército, e saberão que os egípcios, que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. E mais à frente ainda diz, no versículo 5 até 9, ele fala assim: quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E Faraó aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. Versículo 8, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíram afoitamente. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, perseguiram e alcançaram acampado junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Pi-Hairote tem uma tradução que diz que ele significa beco sem saída, e Deus levou o seu povo para um beco sem saída. O que nós podemos aprender nesse primeiro ponto, aqui nessa primeira lição, é que nós devemos reconhecer que Deus está no controle das nossas vidas, através da afirmativa de que nós teremos tribulações. Se hoje você se encontra num beco sem saída com tribulações, a palavra de Deus diz que nós padeceremos tribulações. Tem um texto lá de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz que, e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E o povo foi perseguido. E você nessa noite tem sido perseguido? Será que existe perseguição em nossas vidas, irmão? Será que a vida cristã é uma vida só de 1000 maravilhas, de flores? Ou a vida cristã ela precisa de perseguição? Eu diria para vocês que uma vida cristã verdadeira, autêntica, ela tem que ter a perseguição, as provações. Porque nós cantamos, cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. E nós já falamos que muitas vezes você só gradua de uma fase para outra na vida, ou numa escola, ou numa faculdade, quando você tem uma prova. E nós só crescemos espiritualmente quando nós passamos por provações. É isso que faz com que você cresça espiritualmente. Nós conhecemos muitas pessoas que já estiveram conosco aqui, congregando nessa igreja, e que estiveram numa situação como que num beco sem saída, mas se sucumbiram. Não conseguiram resistir às perseguições. Como está o seu coração nessa noite? Você se encontra num beco sem saída? Assim como aquele povo de Israel, os israelitas? Então nós podemos crer que não é vão o que nós estamos falando aqui nessa noite, porque a palavra de Deus confirma. Jesus Cristo confirma que toda aquela pessoa que quer viver piamente, que quer viver dentro da justiça, ele fala lá em Mateus que nós vamos ser perseguidos por causa da justiça. Então nós ouvimos muitas pessoas que falam: estou sendo perseguido no trabalho, estou sendo perseguido em casa, estou sendo perseguido na igreja até também. Tem uma história que eu achei muito interessante, que conta do vagalume e da cobra. Vocês já ouviram a história do vagalume e da cobra? Diz assim a história, que o vagalume, ele brilha, né, à noite, ele fica brilhando, né? E a cobra, olhando aquele brilho, começou a se perturbar com aquele brilho, começou a perseguir aquele vagalume para tentar comê-lo. E ele fugia de todo quanto é forma, ele fugia da cobra, e a cobra atrás dele. Quando de repente ele se viu num beco sem saída, o tema da mensagem, ele olhou para a cobra e falou, isso na verdade é uma história, tá? Ele falou para a cobra: mas olha, por que você está me perseguindo? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. O vagalume falou, porque cobra não come vagalume, prefere comer ratazana, come outras coisas. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, por que você está me perseguindo? Aí a cobra falou para ele: é porque o seu brilho me incomoda. Assim é a nossa vida, irmãos, como crentes. Quando você se converte, quando você aceita a palavra de Deus, como Jesus Cristo como seu Salvador, você passa a ser uma nova criatura. E você passa a refletir a imagem de Cristo. Não que você seja perfeito. As pessoas veem em você a perfeição
porque você está em Cristo. Aí você começa a refletir a imagem de Cristo. Aí você começa a incomodar as pessoas que estão à sua volta. Aquelas pessoas que não aceitarem ainda Cristo como Salvador começam a ficar perturbadas. Porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século, que é o diabo, ele cegou o entendimento de muitas pessoas para que não possam resplandecer a glória de Cristo. Tem muitas pessoas que ficam com inveja dos crentes. Você conhece pessoas assim? Pessoas que perseguem porque você está em Cristo, está com Cristo. Você se encontra hoje num beco sem saída, pensando, poxa, eu estou tão perseguido que eu não sei qual é a saída. Eu ouvi falar sobre Abraham Lincoln, quando ele fez o seu primeiro discurso lá no parlamento. Ele fez o primeiro discurso, daí ele perguntou para um senhor que estava lá, um grande sábio naqueles tempos, e perguntou, como é que foi o meu discurso? Aí ele falou bem assim, aquele sábio olhou para ele e falou, tem só um problema, você foi muito bem. Mas por que um problema se eu fui muito bem? É porque quando você falou muito bem, você deve ter arrumado aqui nesse meio, nesse auditório, pelo menos uns 10 inimigos. Que são aquelas pessoas que ficam com inveja. Porque olham você progredindo, olham você crescendo espiritualmente e querem passar uma rasteira em você, de alguma forma. Vocês conhecem pessoas assim? Que tem aquela dor de cotovelo? Como a gente viu naquela propaganda que mostra que a pessoa entra na sua casa e começa a olhar para a planta e a planta começa a murchar? Olha para o aquário e o peixe morre. Vocês já viram aquela propaganda? Faz muito tempo que não passa, me lembrei agora. Tem pessoas que têm essa inveja, sabe? Essa dor de cotovelo, esse desejo de ter, de ser e não é. Porque ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Então a palavra de Deus diz ali que o povo estava sendo perseguido e que nós devemos aprender, o que nós devemos reconhecer é essa afirmativa de Deus, que nós seremos perseguidos. E o povo reconheceu que eles seriam perseguidos, tanto é que do versículo 5 até o versículo 9, mostrou a perseguição que Faraó planejou sobre aquele povo. E nós devemos reconhecer também que Deus deseja estar no controle de nossas vidas através da sua promessa de livramento. Lá no versículo 4, na parte B, ele diz que ele vai livrar o povo de Israel. Ele promete isso, que iria livrar o povo. Primeiro, ele ia permitir que o Faraó ficasse com o coração endurecido. Então, irmãos, eu posso aprender assim, que quando você está firme na fé, e de repente vem alguma tribulação, alguém liga para você, caçoando você, ou tenta no seu trabalho pisar no seu pé, ou tentar fazer de alguma forma atrapalhar a sua carreira cristã. Até falei isso para alguém essa semana que estava sendo perseguido, eu falei, olha, você tem que dar graças a Deus pela perseguição dessas pessoas. Porque Deus está colocando uma oportunidade na sua vida de você falar de Cristo para essa pessoa, para o seu inimigo. Assim que você tem que olhar. Não fica pensando, poxa Deus, mas quanta tribulação, essas pessoas falam mal de mim. E falam e inventam coisas que não tem nada a ver. Aí você deve olhar para essas pessoas, para essas situações e acreditar que Deus está colocando essas pessoas na sua vida para que você possa entender que você deve buscar estar diante de Deus. Porque a promessa de Deus é essa. Lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 18, fala, né? Tende paz com todos os homens. Se depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. Eu até falei para essa pessoa, eu falei lá no versículo 19, lá de Romanos capítulo 12, começa lá dizendo, não vingueis a vós mesmos, amados. Dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, Deus vai retribuir. Se o teu inimigo tiver fome e sede, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, o que diz o texto? O que vai estar fazendo? Amontoando brasas sobre a cabeça dessa pessoa. Aí uma pessoa chegou para o pastor, pastor, mas essa pessoa está me devendo muito. Eu tenho um amigo, um irmãozinho em Cristo, que me deve muito na igreja. Isso dinheiro. E eu não consigo abençoar ele, eu não consigo. Aí o pastor falou, ore por essa pessoa. Ore por ele. E a sua oração deve ser bem centrada, bem direta. Ore para que Deus abençoe o trabalho dele, para que ele possa ganhar dinheiro para te pagar. O que geralmente acontece conosco é que a gente, quando tem alguma desavença, a gente não quer o bem daquela pessoa, né?
Mas a Bíblia ensina o contrário. Devemos o bem, desejar o bem de todos que estão à nossa volta. Nós temos que acreditar, irmãos, que Deus tem uma promessa de livramento. E tem um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9. A vida cristã, ela é marcada por perseguições, mas devemos confiar nas promessas de Deus. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9. Em tudo somos o quê? Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. A palavra de Deus é bem clara. Tudo isso pode acontecer conosco. Se você é um crente verdadeiro, que está professando a fé, que está andando segundo a vontade de Deus, você deve estar passando por tudo isso, ou já passou, ou ainda vai passar. Não é praga, não, mas vai passar. Porque o crente que vive piamente passa por tribulações, passa por dificuldades. Nós não somos um super-homem. Quando Cristo nos converteu, Ele nos deu, na verdade, a vida eterna. Ele não prometeu que nós teríamos uma vida de abundância financeira, material. A abundância que Ele nos prometeu é a abundância espiritual. Nós temos um pouquinho de fé. E que se nós buscarmos a palavra de Deus, cada vez a nossa fé vai aumentando, a cada dia, meditando na palavra de Deus, buscando estar em comunhão com os irmãos. Porque é importante a igreja, irmãos. Tem muitas pessoas que pensam que podem seguir a Cristo sozinho. Cristo não ensina isso. Eu não vou na igreja, eu não preciso de igreja. Existem, no Brasil, 14% daqueles evangélicos, saiu no estado de São Paulo recentemente, que são evangélicos, que são os sem igreja. Já viram falar? Existe também esse os sem igreja. Existe o nosso grupo e aquelas pessoas que dizem que não precisam de igreja para estar seguindo a Cristo. A função da igreja é nos fortalecer, a comunhão. Isso que nós ouvimos agora há pouco, do milagre que Deus fez na vida da Bianca, na vida da Isabelle e do Marcelo. E foi uma prova documental, nós vimos ali o raio-x, né, mostrando que tem uma parte do cérebro dela que não tem nada, só tem água. Isso é poder de Deus ou não é? É milagre de Deus ou não é? E quando ela fala isso para as pessoas que creem em Cristo, que servem a Cristo, essas pessoas vão ficar mais alegres. E se é uma pessoa que não crê, pode ficar até meio com ciúme, porque o brilho da Isabelle e do Marcelo está brilhando, porque eles têm um testemunho vivo. E nós, como crentes? Lá em Coríntios também fala que nós devemos ser o bom perfume de Cristo, né? Domingo passado, o Galápagos mencionou sobre isso. E nós colocamos um boletim também sobre isso. E nós somos o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se salvam, como naqueles que se perecem. Naqueles que se salvam, nós somos para a edificação, para o crescimento. E naqueles que perecem, somos um perfume de morte. Nós devemos provocar alguma diferença onde nós estamos associados. Tanto na nossa casa, quanto no nosso trabalho, quanto na nossa faculdade ou colégio. Nós temos que provocar alguma mudança. E Deus deseja, irmãos, estar no controle das nossas vidas. Principalmente se estivermos em um beco sem saída. Você já esteve em um beco sem saída? Em uma situação que você fala, olha, eu vou olhar para cá, não consigo achar saída. Vou olhar para lá, não consigo achar saída. Deus, Ele quer estar no controle. A única coisa que Ele quer da nossa vida como crentes é se colocar no controle das nossas vidas. A segunda lição que nós aprendemos com esse episódio do povo de Israel é que quando estivermos num beco sem saída, nós não devemos reclamar, não devemos murmurar contra Deus. Veja o que diz lá o versículo 10 a 12 de Êxodo capítulo 14. Vamos ler. Versículos 10 e 12. Diz assim: Quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles.
pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizestes isto, tirando-nos do Egito? E no versículo 12: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles estavam lá na beira do mar, sem saída, e começaram a murmurar. O que nós devemos aprender, irmãos, que nós não podemos reclamar de Deus. E diz o texto que eles ficaram apavorados. Ficaram apavorados. Os israelitas ficaram apavorados e com muito medo. Quando você está num beco sem saída, a saída não é ficar com medo e não é ficar apavorado. Nós vimos anteriormente, Deus quer estar no controle da nossa vida. A única coisa que Ele quer é que você coloque a sua vida nas mãos dEle. A única coisa que Ele pede. E os israelitas ficaram. Se eu falar para vocês, irmãos, que eu não sinto medo em algumas situações na minha vida cristã, eu vou estar mentindo. Eu já fiquei apavorado em algumas situações. Mas a diferença é que quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro forças para vencer. Você tem olhado para a palavra de Deus? Quando encontra alguma situação de dificuldade, você olha para Cristo, olha para a palavra de Deus ou olha para o que o mundo oferece? Tem pessoas que estão num beco sem saída na área financeira. E a primeira coisa que elas imaginam são aquelas pessoas que estão lá no centro de Curitiba com aqueles panfletinhos, né? Empréstimo pessoal. Mesmo que você esteja com restrição. E assim vai, empréstimo consignado. Os bancos. São a primeira coisa que geralmente a pessoa pensa em resolver o problema financeiro é emprestando dinheiro a juros altos para tentar cobrir um buraco, um rombo que tem na sua vida financeira. Não se resolve isso. Se resolve você administrando o que você recebe. Colocando diante de Deus as suas primícias. Para assim depois Deus vai fazer com que você prospere naquilo que resta a você. Tem pessoas que falam, olha, Faustino, depois que eu parei de dar o dízimo, parece que não sobra o dinheiro, não tem sobrado mais. Parece que o que eu ganho vai num buraco sem fundo. Tem um texto que fala, né, que existe um poço sem fundo, um buraco sem fundo, um saco sem fundo, o texto fala. Aquilo que nós ganhamos, que nós plantamos, muitas vezes parece que é um saco sem fundo. E assim é a vida de muitas pessoas que não são fiéis a Deus nessa área. Aí quando chega a situação, quando está num beco sem saída, ele sai de um banco e vai para um outro banco para pegar dinheiro. Conheço uma pessoa que fazia isso. Quando abria um banco novo, ele ia lá, fazia sua ficha, sua inscrição, já para tomar um empréstimo. Para ter o cheque especial. Cheque 5 estrelas. Aí à noite não conseguia dormir, via um monte de estrela. Tem pessoas que é assim. Que tem cartão isso e daquilo, cartão de crédito, cartão internacional, e vai lá, e um monte de cartão e está sempre empenhorado. Você conhece pessoas assim? Se você não consegue controlar, a melhor coisa é você não ter esse tipo de benefício, que na verdade tem sido um malefício para muitas pessoas. Muitas pessoas têm se encontrado num beco sem saída nessa área financeira e acabam perdendo muitas vezes até o relacionamento dentro de casa entre marido e mulher. Porque não compartilham as suas despesas e acabam depois, no fundo, num beco sem saída. E existem várias áreas da nossa vida que nós podemos nos encontrar num beco sem saída. Então nós temos que aprender isso, nós temos que ver que o povo ele ficou apavorado. E nós podemos também, a outra lição que nós aprendemos também é que nós não podemos esquecer das promessas de Deus, de forma alguma. Deus nos promete. Foi o que aconteceu com os israelitas. Eles, além de esquecerem das promessas de Deus, eles começaram a murmurar, a reclamar. Não devemos esquecer daquilo que Jesus Cristo fala, não temas. Não temas. E ele fala muitas vezes. Alguém disse que ele fala 366 vezes no ano, contando já com o ano bissexto. Eu não cheguei a contar se são exatamente 366 vezes.
Mas para nós, como crentes, basta uma vez só. Amém? Quando Cristo fala para você não temas, é não temas mesmo, porque Ele está na direção. Ele está ali guiando a nossa vida. Quando aconteceu com Pedro, que estava andando sobre as águas, o primeiro homem, assim como nós, teve o privilégio de andar sobre as águas, ele começou a ver as dificuldades. Ele começou a reparar o vento do lado, a tempestade que estava do seu lado, e tirou os olhos de olhar para Cristo. E nisso ele começou a afundar. E quando ele começou a submergir, Cristo pegou na sua mão e o salvou. E muitas vezes acontece conosco a mesma coisa. Nós acabamos esquecendo dessa promessa de Deus. Que quando nós estivermos nessa situação, num beco sem saída, Deus está ali para nos socorrer, para nos proteger. Se estivermos num beco sem saída, a opção melhor não é murmurar, não é ter medo. A terceira e última lição, irmãos, que eu quero deixar para vocês essa noite, nesse texto que nós estamos meditando, que quando nós estivermos num beco sem saída, Deus é o único que nos dará forças para escaparmos do beco sem saída. Veja o que diz lá o versículo 13 e 14 de Êxodo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. E no versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então nós temos que aprender com isso que Deus é o único que nos dará força para sair de um beco sem saída, para escapar. Moisés, o tempo todo, confiava em Deus. Moisés, como diz o texto aqui, era a pessoa certa, ele transmitiu a confiança para o povo naquele momento. Ele falou: vocês vão ver agora o livramento de Deus na sua vida, na vida de vocês. Moisés tinha essa confiança. Imagine se o líder, Moisés, não tivesse essa confiança. Como é que o povo estaria? Estaria com certeza em maus lençóis. Eles estariam com certeza perdidos. Se o líder não tem a confiança, não tem a fé que é necessária, o povo perece. E a palavra de Deus diz isso mesmo. Então Moisés, ele confiava. Muitas vezes, quando estamos em um beco sem saída, nós olhamos para todos os lados. Olhamos para muitas pessoas tentando a solução e não conseguimos. Tentamos olhar para várias situações para tentar resolver e não conseguimos. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, Ele é a nossa pessoa certa para poder solucionar o problema, para nos tirar de um beco sem saída. Moisés fala no versículo 14 que o Senhor pelejará por vós. E quando nós estivermos passando por alguma situação de dificuldade, irmãos, quem peleja por nós não somos nós mesmos. É Deus que peleja por nós. É Deus que deve estar na nossa frente. Quem você coloca quando tem a tribulação à frente para poder atender? É sua força ou a força de Deus? Por isso que nós temos esse manual aqui feito por Deus. Ele é totalmente inspirada por Deus. Ele é penetrante. Tudo que nós precisamos, tudo que Deus quis transmitir para nós, está aqui na Bíblia, que foi escrita há mais de 1.500 anos atrás. E não existe nenhuma falha nessa palavra de Deus. Ela tem receita para tudo que nós estamos passando. Mas muitos de nós não queremos tomar esse remédio, como já foi dito, né? Então nós temos que crer que a solução é essa. Gostaria que você abrisse comigo lá em Salmo 46:1. Salmo 46:1. Olhe para o que está dizendo o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você pode colocar assim, um socorro bem presente num beco sem saída. Deus, Ele é isso. Ele é isso na nossa vida. E concluindo, irmãos, como você se encontra nessa noite?
Como está a sua vida? Você se encontra hoje como que num beco sem saída? Abaixe a sua cabeça nesse momento, nós vamos orar.